Boa noite, Ricardo. Olhemos Olá, então para esta sondagem diária da Universidade Católica para a RTP, que pela primeira vez dá como hipótese maioria absoluta à coligação PSD-CDS. Que leitura fazes da sondagem? Eu concordo em grande parte com a leitura que aqui foi feita, ou seja, se olharmos para esta sondagem mais do ponto de vista daquilo que são as tendências, e uma tracking poll dá-nos sobretudo as tendências, aquilo que percebemos de dia para dia, de forma consistente, e diria até que até agora irreversível, é a tendência para engrossar a fileira dos eleitores que, olhando para a situação económica, e eu penso que nestas eleições, isso era muito previsível, a parte económica seria preponderante, olhando para a economia, percebem que há aqui alguns sinais de retoma e que esses sinais de retoma são a ser interpretados como um sucesso da estratégia governativa de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Pelo contrário, acho que António Costa zigue-zagueou em excesso e, sobretudo, a certa altura atemorizou o eleitorado onde se ganham eleições, que é o eleitorado do centro, com a possibilidade de guinar à esquerda. Isto é, eu diria que um momento crucial para António Costa, do ponto de vista daquilo que as sondagens nos têm mostrado, mas vamos esperar até ao dia das eleições, esse será o dia D, mas olhando para as sondagens, eu diria que o momento crucial negativo para António Costa é o momento em que se percebe que haveria uma possibilidade de entendimento com a esquerda, nomeadamente com a CDU e com o Bloco de Esquerda. E eu diria que esse é o cenário que atemoriza o eleitorado mais tradicional, que de forma regular vai transitando entre o PSD e o PS, mas que considera que à direita PSD e mesmo CDS nunca radicalizarão as suas posições e que à esquerda o Partido Socialista se mantém também num tom relativamente moderado. E se olharmos para as maiorias do Partido Socialista, as grandes maiorias que o Partido Socialista teve, nomeadamente as mais recentes com José Sócrates e com António Guterres, percebemos que o eleitorado deu a vitória ao Partido Socialista, percebendo que o Partido Socialista jamais entraria numa negociação com a esquerda do comunista e com a esquerda mais radical. E ainda hoje Jerónimo de Sousa veio dizer que também não aceitaria uma aliança qualquer que fosse com o PS. Portanto, isso é uma estratégia da coligação, tentar colar o PS aos partidos mais à esquerda, PCP e Bloco. Exatamente, mas eu penso que a leitura que uma parte importante do eleitorado fará dessas declarações, quer dos dirigentes da CDU, quer dos dirigentes do Bloco de Esquerda, é que esse é o discurso anti-voto útil, isto é, a tentativa de sobrevivência perante a possibilidade de o eleitorado recair sobretudo no Partido Socialista e os deixar excessivamente desamparados, porque aqui e além nós vemos algumas declarações de maior proximidade ideológica e programática, quer da CDU, quer do Bloco de Esquerda. E, em particular, percebemos no debate entre António Costa e Catarina Martins que Catarina Martins, no final, quase que faz ali uma proposta de casamento, quase que dizendo, se vocês nos garantirem algumas condições mínimas, contem connosco para a governação. E do lado comunista percebeu-se, em alguns momentos, que, apesar das críticas severas que Jerónimo de Sousa tem feito ao Partido Socialista, que o Partido Socialista é muito mais simpático do ponto de vista programático do que jamais seria a coligação de direita. E esse é um risco que o Partido Socialista, penso que, subvalorizou. Não deu atenção suficiente a esse risco de se encostar em excesso à esquerda, ou pelo menos não cortar amarras de forma muito clara relativamente a qualquer entendimento com a esquerda. E depois, quando tenta fazer o jogo mais ao centro, falo da forma mais desastrada, isto é, dando a entender que o Partido Socialista é um partido desse eleitorado do centro, mas que até inviabilizaria qualquer orçamento aprovado por uma coligação de direita. E esta declaração que hoje está a dar novo ânimo, novo fôlego à coligação, é, quanto a mim, o culminar desses erros sucessivos que António Costa tem vindo a cometer, porque com esta declaração António Costa está a fazer duas coisas que me parecem complicadas de gerir nos próximos dias. Em primeiro lugar, está quase que a assumir uma derrota, está a dizer que o Partido Socialista pode perder e, se perder, não vai aprovar um governo de coligação de direita. Em segundo lugar, está a assustar mais uma vez esse eleitorado do centro,
porque basicamente está a dizer-lhes nós não permitiremos esse governo de direita, nem que para isso tenhamos que criar condições para um governo à esquerda, nem que para isso tenhamos que juntar o nosso voto de ruptura, porque certamente que nem a CDU nem o Bloco de Esquerda vão viabilizar qualquer orçamento da coligação PSD-CDS. Aquilo que se esperaria, como já aconteceu no passado, é que o maior partido da oposição, pelo menos numa fase inicial, desse o benefício da dúvida. O PSD já o fez várias vezes com o Partido Socialista, o Partido Socialista tem a tradição de fazer com o PSD. E desta vez, o que António Costa está a dizer a esse eleitorado, que lá está, vai passando de uma fileira para a outra, e nós desta vez colaremos o nosso voto ao voto da CDU e ao voto do Bloco de Esquerda. E isso é assustador para esse eleitorado tradicional e, goste-se ou não se goste, o eleitorado em Portugal ainda é muito tradicional. Veja-se também por isso, porque é que tem muita dificuldade em crescer, quer a CDU, quer o Bloco de Esquerda, e depois os outros partidos mais radicais, aqueles que noutros pontos da Europa neste momento estão a assistir a uma subida significativa, em Portugal continuam absolutamente marginais. Portanto, não acreditas numa reviravolta na campanha na próxima semana? Pode acontecer. Eu diria que esta campanha está de tal maneira delicada que um simples facto, uma revelação, uma gafe complicada pode, a certa altura, fazer reverter todo este jogo. Colocaria depois aqui ainda uma segunda variável. Estas sondagens, que são sobretudo tracking polls a que estamos a assistir, dão-nos sobretudo tendências. Mas depois, quando nós vamos às sondagens com maior consistência, como aquela que ainda este fim de semana também foi revelada, vemos que há o cenário ainda do empate técnico. E numa dessas sondagens, o Partido Socialista ainda está à frente da coligação de direita. E, portanto, se é verdade que todas as tracking polls, quase sem exceção, mostram que a coligação está a ganhar cada vez mais peso, também é verdade que pode dar-se neste momento a situação em que o eleitorado ainda está a dar a preferência ao Partido Socialista e apenas a encurtar a distância relativamente à coligação de direita. Portanto, eu não diria que aqui já como garantida uma vitória da coligação de direita, eu diria que tudo está a caminhar para que a coligação de direita tenha uma vitória e até que possa vir a ter uma vitória tão folgada que possa aproximar dessa maioria absoluta que, continuo a dizer, me parece um cenário muito difícil. Sublinhados ao dia de campanha da coligação e do PS. São dias de campanha cada vez mais tensos, onde se verificam dois fatores que me parece que são importantes e que eventualmente se vão prolongar ao longo dos próximos dias. Do lado de António Costa, a necessidade imperiosa de manter o entusiasmo nas fileiras socialistas. Estas sondagens criam dia após dia danos naquilo que é o ânimo da caravana e António Costa sabe que nestas campanhas é muito importante manter a solidez daqueles que mobilizam depois o eleitorado para a possibilidade de uma vitória. Do lado de Pedro Passos Coelho, a necessidade de utilizar, e isso parece-me que é cada vez mais fácil, os erros do adversário. E de dia para dia, António Costa tem dado munições a Pedro Passos Coelho e a Paulo Portas, que, registre-se, têm mostrado uma sintonia quase perfeita. Não é apenas na cor das camisas que usam, como hoje utilizaram, mas é também no discurso e, sobretudo, na maneira como, quase que olhando-se um ao outro, são depois capazes de, na rua, nas ações de campanha, terem uma estratégia que, para além de estar sintonizada, é muito complementar, permitindo a Paulo Portas fazer o lugar, digamos assim, de polícia mau, aquele que critica, aquele que atira lama para cima do adversário e depois protegendo a Pedro Passos Coelho para que ele apareça como uma figura de estadista e a anunciar aquilo que é positivo, a ter um discurso mais conciliador com o eleitorado que ele sabe que tem que cativar. Porque se à esquerda António Costa tem que ir buscar o voto útil, isto é, o voto que pode resvalar para a esquerda da CDU e do Bloco, Pedro Passos Coelho sabe é que tem que tirar do sofá o eleitorado que tradicionalmente vota no PSD e no CDS, mas que agora, cansado destes anos de austeridade, zangado com motivos por causa de cortes nas pensões, por causa de cortes nos salários, por medidas de austeridade que têm
terem atrofiado aquilo que são muitos dos benefícios que o Estado provê aos cidadãos, estão agora desmobilizados e que não sentem, não votam no Partido Socialista, isso consideram isso um ponto de honra, mas não se sentem minimamente motivados para ir votar num primeiro-ministro que os desconsolou ao longo de tanto tempo. E, portanto, Pedro Passos Coelho tem essa facilidade. António Costa dá-lhe todos os dias munições e ele vai aproveitando essas munições. E desta vez a munição é uma munição muito importante, e por isso é que eu digo que eu acho que isto pode prolongar-se ao longo dos próximos dias, que é a munição da conciliação. De um lado, o Partido Socialista a dizer não contem connosco, nós estamos ao lado dos comunistas, ao lado da esquerda radical para inviabilizar qualquer possibilidade de governo de direita, enquanto que Pedro Passos Coelho aparece numa posição mais conciliadora. António Vitorino percebeu isso, com a inteligência que todos lhe reconhecem, e no seu discurso nesta iniciativa do Partido Socialista chamou a atenção para essa estratégia que a coligação está a utilizar, dizendo que é uma oportunidade de momento, que é um eleitoralismo e que, na verdade, a coligação não estará interessada depois em negociar. Mas a verdade é que me parece que essa mensagem tem eficácia. E o eleitorado que tem receio do futuro, é preciso recordar que ainda há muito pouco tempo nós não sabíamos o que é que iria acontecer a Portugal, e esse eleitorado não gosta de ouvir falar em instabilidade. E, portanto, resumindo, eu acho que o discurso do António Costa vai ser o discurso da confiança, confiem em nós, nós somos melhor que eles. O discurso à direita será o discurso da estabilidade. Connosco, vocês sabem que há um percurso que é muito mais estável, e isso é aquilo que vocês neste momento precisam. Há pouco o Miguel dizia, e com toda a razão, que há aqui uma dicotomia que eu acho que António Costa leu mal, porque a dicotomia não é entre a direita e a esquerda, como dizia o Miguel, e muito bem, a dicotomia é entre os que consideram que as coisas não estão bem, mas não há grandes alternativas, não há ideias fora da caixa para que isto possa melhorar, e depois há os outros, mas os outros que consideram que se pode eventualmente até sair da zona euro, que se pode contestar de forma muito veemente estas medidas de austeridade, mas esse eleitorado não é o eleitorado que tradicionalmente vota no Partido Socialista. E esse é, quanto a mim, o grande risco que António Costa correrá nos próximos dias. Bem, uma análise aos pequenos partidos. Em campanhas renhidas é muito difícil estes partidos ganharem visibilidade e, portanto, depois também ganharem eleitorado. Em particular numa situação em que o apelo ao voto útil está a ter muita ressonância nas campanhas, sobretudo do Partido Socialista. O que é que eles podem fazer? Podem fazer aquilo que me parece que estão a fazer e bem, isto é, a tentarem mostrar-se como não apenas alternativa, mas como uma alternativa negociante, isto é, não se excluindo daquilo que é a possibilidade de um governo de cariz esquerdista. E isso para eles pode ser muito vantajoso, porque dá a possibilidade aos eleitores que querem votar neles, mas que muitas vezes ficam um bocado desconcertados porque sabem que votando neles estão, no fundo, a tirar força a quem à esquerda pode ter poder, mas eles dizem, bem, mas se votarem em nós e com uma vitória do Partido Socialista, nós poderemos também ser governo. E essa é também, como eu dizia inicialmente, a dor de cabeça de António Costa. Depois, os partidos mais pequenos lutam sempre contra aquilo que é a falta de visibilidade mediática, mas esse é um problema tradicional e que me parece que eles ainda não conseguiram superar, nem sequer com a ajuda das ferramentas que lhes seriam mais propícias, que eram as ferramentas digitais. E surpreende-me a pobreza da campanha nas redes sociais, digitais, destes partidos, que poderiam ter aí uma forma de equilibrar aquilo que é a desvantagem que têm nos meios mais tradicionais, como as rádios, televisões e os jornais.